Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus. Por bondade, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Vamos ler do 7 ao 12. Atos 20, do versículo 7 ao versículo de número 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Quero deixar em foco o verso de número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi ele levantado morto. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é um texto muito emblemático, e eu quero falar acerca deste texto nesta noite, tendo em vista que já estamos no terceiro dia deste propósito, desta série de ministrações. Não sei se você teve o privilégio de participar de todas, mas está registrado na página da igreja. Fique-se à vontade de assistir, e eu peço aos nossos irmãos que estão nos vendo, talvez pelas mídias sociais, impedidos de estar aqui nesta noite pelo distanciamento social, compartilhe, marque alguém nos comentários aí. Vamos divulgar esta transmissão e também esta página. Eu estava analisando há pouco tempo atrás que já faz muitos dias que eu não recebo um folheto de evangelismo, nem recebo na minha porta, pendurado no portão, na caixa do correio. Faz tempo que eu não vejo isso. Muitos vão dizer, é por causa do distanciamento, as pessoas não estão evangelizando. Mas eu acredito que um evangelismo porta a porta, com duas pessoas, uma de um lado, outra de outro, colocando um panfleto na caixa de correio ou no portão, não faria dano ou mal algum, se fosse bem administrado, de luva, enfim. Mas eu percebi que ninguém se despediu do celular. Todos nós temos um aparelho telefônico, da maioria deles conectado à internet, e acessamos as mídias sociais. E eu pude entender que é um método que Deus tem criado para que nós possamos evangelizar. Então você que me assiste, compartilhe esta live, esta transmissão. Vamos evangelizar alguém, vamos alcançar algumas almas a mais. Você que é pertencente desta congregação, eu te peço, se você ainda não curtiu a página lá da IEQ-Nato, faça isso, curta, compartilhe os vídeos, marque as pessoas no comentário. Vamos evangelizar o mundo. Nós temos essas plataformas digitais aí e muitas pessoas não sabem utilizar. Amém? Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Hoje eu trouxe ela amarrada, brincadeira. Hoje ela está conosco, minha esposa, irmã Rayane, também a minha filha Emily. Louvo a Deus pela vida da minha companheira. Obrigado, pastor Alessandro.
pelo carinho que sempre nos recebe. Meus irmãos, estamos falando de sono. Por favor, não durma. Eu sei que talvez possa se tornar cansativo e maçante falar do mesmo assunto, mas eu peço que você esteja comigo. Semana que vem eu prometo que depois de semana que vem eu não volto mais. Olha lá, hein? É que o pastor fala, vem na próxima, não. Mas falaremos mais um pouco deste assunto. Se você está desde o começo, sabe que nós citamos na primeira quinta-feira que alguém dormiu em um estado de desobediência, Jonas. Falamos na segunda quinta-feira que alguém dormiu negligenciando o fato que o noivo viria, as 10 virgens. E hoje nós vamos falar de um sono um tanto quanto de insensibilidade, o sono de Eutico. Então, se você puder manter a sua Bíblia aberta no texto que outrora lemos, será de grande valia. Meus irmãos, entenda algo antes de eu entrar de fato na palavra. O texto de Atos capítulo 20, ele acontece no retorno de Paulo da sua terceira viagem missionária. É Paulo quem está pregando, é Paulo que estende o discurso, é Paulo que vai até a meia-noite, é Paulo que continua depois que o menino ressuscita, é Paulo, o apóstolo Paulo. E para que você entenda quem é este homem percorreu cerca de 25 mil quilômetros em seu ministério. Com mais 15 mil eu acredito que ele daria a volta no globo terrestre. É um homem que conheceu quase 20 cidades diferentes, em diferentes países. Então nós podemos entender que é um homem conhecido e muito respeitado. Quando houve a notícia, pastor Alessandro, que Paulo estava em Troade, eu fico imaginando o quanto as pessoas desejaram estar com eles, quantas fizeram o possível e o impossível para estar presente naquele culto. Se nós retratarmos isso, veremos que o jovem está sentado numa janela. Eu posso pensar que talvez por falta de espaço. Então Paulo era alguém muito ansiado em sua igreja, aquele que plantou mais igrejas no Novo Testamento, está em Troade, e a Bíblia diz que ele vai cultuar a Deus. Glória a Deus. Como é bom cultuar, como é bom adorar a Deus, como é bom nos reunirmos neste lugar. Tem pessoas que não conseguem adorar a Deus em casa e são carecidas de estar neste ambiente. Tem outras que já se sentem à vontade de cultuar aqui, cultuar dentro do carro, cultuar na casa, na cozinha, enquanto cozinha, trabalhando, já cultua em todos os lugares. Mas é bom estarmos reunidos. E Paulo, ele vai se reunir mais uma vez. Oh glória! E aonde tem culto, tem milagre. Eu vou repetir isso. Aonde tem culto, a esse Deus que eu e você serve, há uma possibilidade gigantesca de milagres acontecerem. A Bíblia fala que Paulo está retornando da sua terceira viagem para em Troade. A Bíblia diz que ele vai realizar um culto. A Bíblia diz que também ele está prestes a dar continuidade no seu retorno a Jerusalém. No versículo de número 7 já começa dizendo: olha, é o melhor culto para estar. Por quê? É no primeiro dia da semana. Paulo vai participar de um culto de domingo. Eu não sei se aqui é diferente da onde eu congrego, mas no domingo geralmente a igreja está abarrotada. Você não consegue pegar tanta gente no domingo de manhã, mas domingo à noite as famílias se reúnem. É o culto da família, é um culto de alegria, é um culto de propostas para uma semana feliz e cheia do Espírito Santo. Paulo vai participar deste culto. Só que a Bíblia diz que ele vai participar deste culto, mas pela manhã ele vai seguir viagem. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato no próximo dia. Entenda isso. Paulo está no culto e sabe que pela manhã ele tem que continuar o trajeto de retorno a Jerusalém. E eu aprendi algo nesta passagem. Paulo sabe que ele tem um compromisso bem cedo.
mas não impede ele de adorar a Deus. Paulo sabe que ele tem um compromisso ao nascer do dia da segunda-feira, mas isso não impede ele de participar de um culto de adoração a Deus. A Bíblia diz que até o culto se estende, era para ficar até meia-noite, chegar a amanhecer o dia, e Paulo está lá. Quantos de nós, por simples detalhes, negligenciamos e não viemos à casa de Deus? A gente arruma muitos argumentos para não estar em comum acordo com o nosso irmão aqui dentro, e Paulo diz: eu não estou preocupado com o meu amanhã, sabendo que eu tenho que adorar a Deus hoje. Tem muita gente ansiosa com o que vai acontecer amanhã, e esquece que Deus está presente hoje no culto, e esquece de o adorar. E Paulo mostra para mim: eu até tenho um compromisso muito importante amanhã, Rodolfo, mas o meu culto ninguém vai interromper. Nada e ninguém pode interromper o meu compromisso de estar adorando a Deus. E Paulo começa a pregar. Glória a Deus. E Paulo está pregando com um intuito: celebrar a ceia. Não era um culto normal, era um culto além da presença de alguém importante. Era um culto que seria ministrado a ceia do Senhor. Talvez Paulo está carregado de testemunho, talvez Paulo está carregado de experiência, talvez Paulo está preparando para nunca mais voltar naquela região. Talvez Paulo está sentindo que o seu ministério está encerrando. Talvez Paulo sente na alma que o Senhor há de recolhê-lo, e ele prolonga o discurso. Eu já tive esse pequeno delito de estender o discurso. Quem ministra consegue visualizar todos aqueles que estão no ambiente que está sendo ministrado. Eu já vi gente mascando chiclete, eu já vi gente fazendo bolinha com o chiclete na boca, eu já vi gente lixando a unha, já vi gente cochilando, literalmente. Já vi gente babando, já vi gente cochichando, já vi gente conversando pelo celular, já vi gente de tudo quanto é maneira enquanto eu ministrava. E a Bíblia diz que Paulo prolonga, e alguém vai dormir no culto. Se você pesquisar sobre esta passagem no Google e procurar por ministrações, você vai ver que nenhuma das ministrações vai proteger este moço. Todas elas vão colocar ele em uma posição desconfortada. Talvez porque quem prega é alguém que merece todo o nosso respeito. Talvez porque quem prega é alguém que tem bagagem. Então, na insegurança de eu colocar à prova o sermão ministrado por Paulo, é mais fácil eu pegar um jovem, está sentado na janela, dormindo, e acusá-lo do ambiente que ele está inserido. Então, se você for fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai achar diversas ministrações acerca de um jovem que está vivendo uma situação desconfortada. Cá entre nós, todos nós temos os nossos afazeres diários, trabalhos, talvez domésticos, mas todos nós temos uma semana para iniciar, depois do culto de domingo, abarrotada de compromissos. E o pregador começou a ministrar, muito provavelmente às 6 da tarde, e foi dando 7, 8, 9 horas, e o sermão não parava. Recolheram a oferta e 10h30 ele ainda pregava. Às 11, talvez o menino começou a bocejar. Talvez os testemunhos já não estavam satisfazendo e fazendo ele ter foco naquilo que Paulo ministrava.
À meia-noite, a Bíblia é bem clara em dizer que ele não resiste, dorme profundamente. E se tratando de sono, como estamos nessas quinta-feiras, sabemos que ele está em um estágio aonde a sensibilidade já não está lá, aquelas coisas, aonde a audição foi totalmente limitada. Não é qualquer barulho que o desperta. Sabemos que o tato já não está da mesma maneira. Ele não percebe o seu corpo escorregar do local que é onde ele está. E a Bíblia diz, no versículo de número 9, que este jovem, dormindo um sono profundo, ele cai do terceiro andar de uma casa, e a Bíblia diz que ele cai morto. Vejamos algumas peculiaridades que o texto nos dá. Paulo, aquele que é conhecido, aquele que é respeitado, aquele que andou por vários lugares, está vindo em retorno a Jerusalém, para em Troade, prega, ministra a ceia. Agora imagina, durante o discurso de Paulo, um barulho e um alvoroço na igreja. Bum! O que aconteceu? Alguém caiu. Alguém o quê? Além de cair, está morto. Você consegue imaginar que culto traumático? Tendo em vista que o nome do menino é sugestivo, porque Eutico, na sua etimologia, trata-se de afortunado, sortudo. Que sorte! Dormiu, caiu e morreu participando de um culto. Rodolfo, você está querendo dizer que é possível alguém participar de culto e dormir? Rodolfo, você está querendo dizer que é possível alguém, além de dormir, participando de culto, cair? Rodolfo, você está querendo dizer que além de participar de culto, dormindo, cair, há a possibilidade de alguém participar de ceia e morrer? Sim. O versículo de número 8 parece desconexo com o texto. Por quê? Está falando que Paulo exorta até a meia-noite, prolonga o discurso, fala que ele vai partir pelo amanhecer, e o versículo 8 começa: havia muitas lâmpadas no cenáculo, e eles estavam todos reunidos. Quem olha fala, que informação desnecessária. Mas não é. Porque se o culto era noturno, é bem verdade que a iluminação não existia como a nossa. E se alguém saiu ao entardecer de casa para o culto, sabia que ao retornar, as ruas estariam escuras, talvez desertas, e eles necessitariam de um utensílio. Falamos semana passada das lamparinas. E se a Bíblia fala que há muitas, quer dizer que tem muita gente no lugar. A Bíblia está dizendo que havia muitas lâmpadas naquele cenáculo. E eu fico imaginando, pastor Alessandro, o senhor vindo para um culto aonde toda a energia foi desestruturada, não há sequer uma fagulha de iluminação, e o senhor diz, propõe no seu coração: eu preciso adorar a Deus, eu sei que não tem iluminação, mas se eu levar a minha lâmpada, eu consigo pelo menos ler algum texto bíblico e trazer a iluminação para a minha caminhada. E o senhor chega despretensioso num culto sozinho com uma lâmpada. Aí começa a chegar um diácono, começa a chegar uma diaconisa,
o músico aponta com outra lâmpada, e aquela fagulha de iluminação começa a se multiplicar. Entenda isso, aquele cenário que talvez com uma pessoa só seria uma penumbra, começa uma claridade fora do normal dentro do ambiente. Este ambiente que você está inserido é lugar onde as lâmpadas, oh glória, se unem. Este ambiente que eu e você viemos participar nesta noite, é onde as lâmpadas se encontram, e a iluminação deste ambiente se multiplica na medida que cada um se aproxima dele. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Há alguns que vão chegar, como citei na semana passada, somente com a lâmpada, talvez sem azeite, muito menos sem fogo, talvez somente com um pouquinho de azeite, mas neste ambiente a luz vai dissipar toda a escuridão que alguém talvez entrou aqui. Ao ajuntamento das lâmpadas neste lugar, eu fico imaginando que o cenário seria totalmente diferente se tivesse 2 ou 3 pessoas ao lado de Paulo. Mas há muita iluminação, há muita gente, e uma coisa eu entendo, que aonde há iluminação, as trevas têm que ser dissipadas. Aonde há uma quantidade excedente de luz, não há espaço para as trevas. Por isso que o doutor que escreve Lucas, ele consegue reconhecer alguém sentado na janela e entender que era um jovem e tinha nome, e ele conhecia. Por isso que é bom eu e você estarmos neste ambiente com as nossas lamparinas acesas, porque aí será impossível alguém entrar e não ser reconhecido pelo glória. Quando o dono da igreja, o noivo amado e fiel, vier visitar, ele vai dizer: eu conheço. Por quê? Porque está iluminado o recinto e o ambiente, eu conheço por nome. É importante ter luz. Havia muita, e isso revelou que havia alguém sentado em um local totalmente desfavorecido. Para muitos era privilegiado, porque não havia concorrência. Para muitos era privilegiado, porque com a quantidade de lâmpadas é evidente que na medida que o azeite queima, o ambiente vai ficando denso com a fumaça das lamparinas. E o menino está num ponto estratégico, aonde a ventilação circula. Quem olha diz: é privilegiado, mas não imagina o perigo que está correndo. Porque na medida que Eutico está sentado na janela, ele consegue ter um panorama de tudo que está acontecendo dentro, mas ele não perde nada do que está passando lá fora. É muito lindo e profundo isso, porque ele consegue ver, pastor Alessandro, toda a iluminação que há dentro, e ele consegue ver toda a densas trevas que está do lado de fora. Há alguns que vai dizer: está em cima do muro. A cabeça está na igreja, está na luz, mas o corpo e o coração está nas trevas. Está aqui, mas ao mesmo tempo está lá. Eu vi uma exegese desse texto e me chamou muita atenção. Quem sabe este menino não estava ali estrategicamente para denunciar se algum dos adversários de Paulo se aproximasse. Paulo era um foragido. Por amor do evangelho, ele se fez preso. Paulo acabou de sair há poucos dias atrás de uma prisão, aonde um terremoto abriu todo o cárcere, e foi próximo a esse horário. Talvez o menino está ali olhando: se vir alguém, eu cagueto e a gente some. Se for aproximando algum soldado, eu dou a letra aqui, Paulo, e a gente corre, junta as coisas e some. Talvez ele estava ali simplesmente para dizer: ei, você aí, está fazendo nada não? Tô não. Pois é, tem culto aqui, vem participar. Enquanto muitos estavam presos lá dentro, talvez ele estava só evangelizando lá fora. Você consegue ver que a gente coloca ele numa posição desconfortante por causa daquele que prega. E se o sermão que Paulo ministrava
era somente para mostrar as suas capacitações intelectuais, para produzir somente um reconhecimento próprio, a autorrealização. Não tem a pauta, não tem o esboço, mas uma coisa eu sei: alguém dormiu enquanto ele pregava, alguém dormiu enquanto ele ministrava. Não sabemos qual é a real situação daquele moço, se era desejando sair, ou desejando um lugar mais próximo para ouvir a mensagem. Mas a Bíblia diz que ele dorme e ele cai. Há alguém que mora em prédio aqui? Tem alguém? Sobrado? Aí, ó. Aqui provavelmente era um sobrado de 3 andares. As casas daquela época eram assim. Deixava-se um ambiente lá em cima, justamente para essas reuniões. Foi num cenáculo onde Jesus celebrou a sua última ceia. Foi num cenáculo que o Espírito Santo desceu. Este ambiente geralmente era para essas reuniões familiares ou em adoração a Deus. E o moço está lá, sentado na janela. Ele dorme, cochila, e profundamente ele perde todos os sentidos e cai. A Bíblia diz que ele cai do 3º andar abaixo. Ele sai de cima e vai para baixo. A Bíblia, se quisesse dizer que ele caiu para dentro, ia falar assim: ele caiu da janela e permaneceu no 3º andar. Porque é assim: se eu sentar dentro, numa janela, dentro de um prédio, do 3º andar, e eu me desequilibrar e cair para dentro, eu continuo no 3º andar. Mas quando eu desequilibro e caio para fora, eu vou sair do estado que eu estou, para retornar para o estado que eu iniciei, que é lá embaixo. E olha que lindo, que no versículo de número 9 encerra: ele caiu do 3º andar abaixo e ele foi levantado morto. Alguém levantou ele. Todo aquele cenário catastrófico no meio do sermão, alguém cai. O médico que escreve constata: é óbito, morreu. Já foi dado o laudo. Não tem mais a esperança de voltar à vida, é morte. Talvez quem pega e o levanta morto, pega com o intuito de sepultar ou enterrar, pega com o intuito de levar aos familiares para dar a má notícia. Quando o menino cai, e a Bíblia diz que alguém o levanta morto, talvez alguém queria fazer o velório, preparar todo o ambiente para aquela tragédia. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele desce, versículo 10. Tem alguém levantando um menino morto, e aquele que está pregando para a sua ministração, e ele desce. Repare que no versículo de número 10, tem 3 atitudes que Paulo toma, que é louvável diante da igreja. Se acontecesse algo extraordinário aqui nessa noite, e eu simplesmente ignorasse e continuasse naquilo que eu vim preparado para realizar, alguns poderiam ter a minha pessoa como insensível, ignorou o fato que está acontecendo. A Bíblia diz que Paulo imediatamente, quando ele fica sabendo, ouve o barulho, vê a queda e alguém diz: morreu, ele desce. Talvez eu prego nessa noite para pessoas que simpatizam com Eutico, que estão aqui dentro, que talvez desejam ver também lá fora. Talvez eu prego para pessoas que se identificam: eu sou um sortudo, um afortunado como Eutico, eu tenho muita sorte, mas está cochilando, dormindo,
Talvez eu falo com pessoas que caíram, pessoas que teve óbito em sua vida, mortes emocionais, sentimentais, financeiras. Só que eu acredito muito mais que eu ministro nessa noite para Paulos, que mediante a situação, ele tem a capacidade de descer. Paulo podia fazer qualquer coisa, que ele não seria discriminado. Paulo é Paulo. Mas a Bíblia diz que ele interrompe tudo e ele desce. Quando Paulo desce, eu entendo que ele dispõe de interesse por aquele que caiu. Nós precisamos dispor de interesse por aqueles que caíram. O jovem está morto, sim ou não? O que um morto tem a oferecer? Mas mesmo assim Paulo desce. Mesmo sem nada em troca, Paulo desce. Ele poderia gritar: pega o menino, leva para a mãe, mostra para ela que foi uma fatalidade, ninguém teve culpa, dormiu, caiu, morreu, faz o velório, depois eu faço um culto fúnebre lá, enterra. Mas a Bíblia diz que ele mostra interesse por alguém que não tem nada para lhe oferecer. Esse tem que ser o meu e o seu retrato. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele se inclina. Quando ele desce, a Bíblia diz que inclinou-se sobre o menino. E o ato dele inclinar mostra que ele está totalmente interessado em prestar algum auxílio para aquele que está caído. Mesmo eu descendo, eu quero mostrar para todos vocês que eu quero fazer algo, mas ele não tem nada a oferecer, mas eu quero me inclinar a ele, porque até agora vocês tentaram levantar, mas tentaram levantar para sepultar aquilo que morreu. Quando eu desci e me inclinei, foi com o interesse de restaurar aquilo que estava perdido. Paulo, ele desce, ele se inclina, e a Bíblia diz que ele não bastasse somente descer, se inclinar, a Bíblia diz que Paulo abraça o cadáver. Deixa eu conjecturar para que você entenda. Alguém está dormindo, alguém cai, alguém vem a óbito, outro alguém pega no colo, levanta e está dizendo: morreu, morreu, morreu. Ao mesmo tempo, alguém ministra, para a ministração, desce aonde está o resultado do óbito, aonde está a notícia de fracasso e de ausência de esperança. Alguém se inclina, e não só inclina, ele abraça. Quando ele abraça, algo acontece. A Bíblia diz que quando ele abraça, ele começa a falar: não vos perturbeis, ainda a vida está nele. Posso aplicar? Tem muita gente que caiu e precisa que você desça para ajudar.
Tem muita gente que caiu e morreu e não tem nada para te oferecer, mas está aguardando você descer e se inclinar para demonstrar interesse pela causa que ninguém teve até hoje. O único interesse, morreu, enterra. Não temos jeito para a morte. A única solução, alô, é do prever? Não, é da social de luto. Pois é, temos um corpo que aconteceu, caiu, talvez foi traumatismo craniano, só sei que morreu. Você quer o caixão de marfim? Como que é? A maioria está interessado em sepultar aquilo que morreu, mas a igreja foi levantada na terra para continuar descendo aonde ninguém quer descer, para continuar se inclinando aonde ninguém quer se inclinar, para abraçar alguém que ninguém, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho Paulo abraçando o pastor Alessandro, eu vejo que quando o abraço é apertado, ele começa a sentir pulsação e batimento. Aonde tinha um cadáver gelado, ele começa a sentir pulsos de vida, e ele começa a dizer: não está morto não, não acabou não, eu sei que vocês não mostraram interesse, mas eu vim aqui, eu vi com os meus próprios olhos, o que? O milagre que ele realizou. Tem gente que está esperando o teu abraço. Oh glória, eu sinto o Espírito Santo nesta palavra capacitando alguém para descer por aqueles que não têm nada a oferecer. Eu sinto Deus chacoalhando alguém por dentro e dizendo: tem muita gente que dormiu, cochilou, caiu e está morto sem esperança, mas é você que eu vou usar para abraçar nesta hora. Quando ele abraça, a notícia que veio de lá para cá é morte. A notícia que vai daquele que abraça para lá, vida. Oh glória, oh glória. Você não consegue entender isso. E eu esmiuço. Imagina você chegando na casa da Dona Maria, falar que o filhinho Eutico dela sofreu uma fatalidade e morreu. Dona Maria, o menino estava no culto, a tia das crianças não cuidou dele. Sabe como que menino é, né? Sobe em tudo. Eu vi esses dias ele subindo no teu fogão aí, então ele subiu lá também. Subiu na onde? Nós estávamos no cenáculo, mas o cenáculo é lá em cima. Pois é. Ele não contente de estar lá em cima, ele sentou na janela, Dona Maria. E aí? Ele caiu. Caiu para dentro? Não, caiu para fora. O que aconteceu? Ele morreu. Quando pegaram no seu corpo, já estava gelado, frio. Dona Maria, ele morreu. Aí vem Paulo. Dona Maria, vai fazer o culto fúnebre, Paulo? Não. Olha quem está vindo lá. É profético na vida de alguém que eu vou ministrar agora. Há algumas pessoas que vão entrar por esta porta que alguns vão dizer: é impossível. Eu não acredito. Por quê? Porque não tinha mais esperança para tal. Mas alguém desceu, alguém se inclinou, alguém abraçou, e a notícia que era de morte vai entrar aqui como vivo. Vida, vida. Eu vejo o casamento de alguém, ia vir sozinho, todos os cultos. Vai chegar uma hora que vai chegar de mão dada aqui. Alguém vai dizer: quem é? É meu esposo. Mas você não disse que ele vivia nos botecos? Pois é, alguém desceu, se inclinou, aonde ninguém via mais esperança, teve alguém que abraçou quando ele não tinha nada para oferecer. Muitos
Muitos quiseram sepultar, mas teve alguém que quis providenciar a vida. Em nome de Jesus eu libero sobre a tua casa e sobre os teus projetos. Muitos quiseram enterrá-los, sepultá-los e velá-los diante da tua presença, mas teve alguém que se interessou pelo teu projeto, teve alguém que se interessou pela tua vida, teve alguém que se interessou pela sua casa, pela sua família, e disse: eu desço, eu me inclino e eu abraço e eu restauro aquilo que era irrestaurável diante da sociedade. Eu sinto Deus nesta palavra. Eu sinto Deus restaurando coisas que morreram na vida de alguém. Rodolfo, o que é que você está falando? Coisas que alguém enterrou, coisas que alguém sepultou e disse: isso é impossível de acontecer. Você não sabe que um ambiente repleto de luz revela. Olha que lindo. O dia era o primeiro da semana, e no primeiro dia, quando Deus desce na terra, Ele faz questão de pôr uma separação. A Bíblia diz que Ele separa a luz das trevas. A Bíblia diz que dentro do cenáculo estava iluminado. Lá fora ela não cita, mas a probabilidade de uma escuridão em densas trevas era muito grande. Mas o que eu fico admirado é que na onde tinha a luz, tinha também milagre. Enquanto o menino caiu do lado de fora, todo mundo estava dando notícia de óbito. Mas quando trouxeram ele para dentro, diante daquele que tinha compromisso, com que ninguém tinha interesse, a Bíblia narra que a vida restabeleceu. O que você quer dizer, Rodolfo? Traga aqui para dentro. Oh glória, oh glória. Sabe por que os nossos cultos estão ficando muito normais? Porque tudo aquilo que a gente precisa e não consegue conquistar, ao invés de trazermos para cá, pastor Alessandro, a gente deixa em casa, na gaveta, deixa enterrado e sepultado. E Deus está dizendo: traz para onde tem iluminação, traz para onde está a luz. Por quê? Porque aqui ainda há esperança. Culto sem propósito. A gente cumpre uma rotina. A gente se acostumou com esse ambiente. Acostumamos às ministrações, aos louvores, aos rostos. Fulano vai estar lá, ciclano também vai. Você é recepcionado por aquele casal, você é abraçado pelos meus pastores. Eu sei quem vai estar lá. Muitos rotulam, eu sei até que hino vai cantar hoje. A ministração está sendo pautada em cima disso, e o culto acaba acontecendo sem propósito. Por um minuto, por gentileza, curve a sua cabeça. Adore a Deus com esse violão, filho. Adore, adore, por um minuto. Você que me vê por esta transmissão, por um minuto, feche os seus olhos aonde você estiver. Se você estiver no carro, encoste o carro agora. Ouça o que eu vou te dizer. Você que está presente, eu te peço neste momento, traga para o culto aquilo que já foi enterrado. Traga para o culto aquilo que já foi sepultado. Traga para o culto aquilo que todos disseram que não poderia haver mudanças. Traga. Vamos transformar o culto do desperta em culto do propósito. Traga, porque eu sei que o Pai de todas as iluminações, Ele está presente aqui. Aquele que não ligou nenhuma fiação do Éden, e a Bíblia simplesmente diz que Ele disse: haja luz.
e houve luz. Hoje Ele diz para a tua história: a vida, haja vida, haja esperança, haja restauração, traga. Ai, orama. Ninguém tem interesse no meu problema. A Bíblia diz no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 3, que o Pai de todas as luzes, Ele amou o seu problema, oh glória. Ele amou aquilo que estava morto em você, e Ele amou de tal maneira que Ele fez alguém descer, oh glória. Eu não sei se alguém está entendendo o que está sendo ministrado, mas traga para dentro deste ambiente aquilo que já foi decretado morte, que hoje o laudo de óbito vai ser rasgado, e Deus restaurará casamento, família, finança, vida emocional, sentimental, vida espiritual, traga. Diga amém. Vou perguntar de novo. Quem trouxe? Diga amém. Eu não vou me estender, não vou me arriscar. Não sou Paulo. Paulo abraça e a vida volta. Paulo é aquele que mais redigiu cartas no Novo Testamento. Não vou me prolongar, porque se alguém cochilar aqui, eu vou ter que cutucar ele. Desperta, me ajuda aí. Mas eu quero que você, nesta noite, entenda que o melhor lugar para trazer aquilo que já morreu é onde há vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele olha para Marta e Maria e Lázaro está morto, ele diz: não temas. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que que Jesus disse que ele era a ressurreição? Porque ressuscitou Lázaro? Ele disse que era a ressurreição porque ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele disse que era a ressurreição por causa da filha de Jairo. Não é, porque no terceiro dia ele oh glória, ele interviu para que as meninas Jairo e Naim, o filho, para que Lázaro ressuscitasse. Agora ele diz: eu mesmo, oh glória, eu mesmo vou ressuscitar. Eu mostrei o meu poder ressuscitando aqueles que morreram, mas agora eu vou mostrar o meu poder ressuscitando no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele tem uma chave. Ele tem uma chave conhecida como chave da morte. Está no controle dele. O que você quer dizer, Rodolfo? Você só sai com projetos mortos daqui se você não apresentar diante dele. Porque todo sonho que você chega diante daquele que tem toda a iluminação, que é o dono do haja, que João capítulo de número 1 vai dizer que ele era no princípio o verbo e estava em Deus, e ele era o próprio Deus. É quem está diante de você dizendo: aonde morreu?
eu desci, eu me inclinei e eu abracei aquilo que todos rejeitaram: a vida. A vida. Levanta a sua mão ao céu. A vida sobre a sua história. Eu ministro vida sobre os teus projetos. Eu ministro vida sobre o teu chamado, o teu ministério. Eu ministro vida sobre a tua casa. Eu ministro vida sobre a tua saúde. Eu ministro vida sobre as suas finanças. Aquilo que estava morto ressuscita hoje na tua história, se você crê. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jacó, e eu encerro, uma certa vez também dormiu, acomodado por uma pedra. A Bíblia diz que ele sonha com uma escada posta, com um topo no céu. Anjo sobe, anjo desce, e Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque, e eu sou o teu Deus. Eis que estarei contigo. Quando Jacó desperta, a Bíblia diz: quão terrível é este lugar. E alguém que vai perguntar: que lugar é esse, Jacó? Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Se você está aqui, fique tranquilo que a vida emana deste ambiente por intermédio de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus. Deus falou contigo. Deus está nos levantando. Deus também está nos usando para levantar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós encerrarmos, quero ler um texto bíblico. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Você que vai ofertar nessa noite, você que vai dizimar essa noite, segure na sua mão a sua oferta, segure na sua mão o seu dízimo, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado para o presbítero Rodolfo, em nome de Jesus, que Deus possa continuar te usando, te abençoando. Semana que vem, na quinta-feira, ele está aqui encerrando, e que a unção de Deus possa nos direcionar, amém? E você que vai ofertar, irmão, segure na sua mão. Você que vai dizimar, segure na sua mão. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 25, no versículo 21, e o texto diz assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus ele está ensinando, ele está explicando, finalizando sobre os talentos. Deus deu 5 para um, 3 para outro, 1 para outro. E no final o Senhor, quando Ele chama eles para poder fazer o acerto, aquele que tinha 5 multiplicou, aquele que tinha 3 multiplicou, e aquele que tinha 1 escondeu. E aqui ele começa dizendo sobre o que recebeu 5 talentos, que multiplicou. Ele falou assim: ó, tu és um servo bom, tu és um servo fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Irmãos, é sempre ministrado aqui na igreja, é sempre falado, que Deus Ele ama aquele que dá com alegria, que quando você for ofertar, quando você for dizimar, que não seja por peso, não seja por obrigação, mas seja por amor. Eu amo, por isso eu contribuo. E aqui é próprio Jesus dizendo. Tem muita gente que fala assim: não, o dia que Deus me der, eu vou contribuir. E Deus está falando assim: quando você tinha pouco, você não sabia administrar. Você acha que quando você tiver muito, você vai saber? E talento, nesta passagem, muita gente acha que é um dom, muita gente acha que é um ministério, mas na realidade, um talento equivale a 70 quilos de ouro. Então aqui está falando sobre valores. Quando nós somos fiéis naquilo que o Senhor coloca na nossa mão, mesmo sendo pouco, é Deus quem te abençoa e te prospera, te levando para o muito. É uma lei de semeadura, irmãos. Sabe, quando nós colocamos no nosso coração um entendimento de fidelidade dentro daquilo que Ele já nos deu, nós estamos abrindo uma porta para Ele nos dar ainda mais. Amém? Tem alguém me entendendo aí? Irmãos, é algo que eu sempre falo aqui na igreja, mas eu nunca falei voltado para dízimos e ofertas. Deus, Ele sempre está disposto a dar para quem já entendeu, para quem colocou no seu coração, para quem já assimilou, e para quem tem a mesma vontade que Deus, de também dar. Deus, Ele está disposto a dar para quem tem no seu coração o mesmo desejo que Ele. Se Deus tem o desejo de dar, Ele sempre tem para dar quem tem o mesmo desejo que Ele. Você vai ter para dar e não tomar emprestado, quando você entender o princípio. Amém? Semente se semeia, pão se come. Deus, Ele dá pão para comer e semente para semear. Existe uma parte que é para o seu mantimento e uma parte que é para você semear. Por que semear? É que na semeadura eu estou garantindo o meu futuro. Amém? E isso é em todas as áreas de sua vida. Então você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na sua mão, em nome de Jesus. Nós vamos apresentar ao Senhor, nós vamos colocar diante de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por cada irmão que vai ofertar, por cada irmão que vai dizimar. Que no nome de Jesus a tua unção, Papai, de multiplicação, venha, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor, usufruir da tua palavra que diz, Senhor, que é o Senhor quem abençoa 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Que no nome de Jesus o Senhor possa trazer provisão à casa desse teu filho e dessa tua filha. Se tem alguém no nosso meio que está desprovido de trabalho, Deus, nós profetizamos uma porta grande, abençoada e aberta para os seus filhos. Cuida deles, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém? Irmãos, nós já vamos encerrar a live. Depois que nós encerrarmos, finalizarmos, você traz o seu dízimo, você traz a sua oferta, só por conta dos cabos aqui. Amém? Que Deus abençoe você na sua casa, onde quer que você estiver. Que o Espírito Santo possa te envolver. Você é o nosso convidado para estar aqui nos nossos cultos, todas as terças e quintas, às 20 horas, todas as quartas-feiras, às 15 horas, sábado, às 20 horas, domingo, às 9, às 17 e às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.